A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, quero tratar hoje sobre o tema a indissolubilidade do casamento. O casamento, meus queridos irmãos, é algo diante de Deus sagrado. E eis a importância de não haver a indissolubilidade, a separação. Hoje, meus queridos irmãos, há um grande número alarmante de homens e mulheres que se casam e logo após não dura muito tempo e pede-se o divórcio. Tanto neste mundo secular como na igreja do Senhor Jesus, temos visto muitos casais se separando, casais sendo destruídos pelo inimigo. E por que é que isso tem acontecido, irmãos? Creio eu, meus queridos irmãos, que quando o homem ou a mulher deixa de praticar os seus deveres como esposa, como marido, isso é um dos pontos que faz com que o casamento ele venha se acabar, ele venha se destruir. E veja bem, a Bíblia nos fala aqui, em Mateus capítulo de número 19, versículo de número 3, a partir que nos diz assim: Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Versículo 7 diz: Perguntaram eles: Então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Jesus vai dizendo: Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Veja bem, meus amados irmãos, que o Senhor aqui abre apenas uma concessão, caso venha acontecer o divórcio, a separação, apenas por causa da imoralidade sexual, por causa da prostituição, ou seja, por conta do adultério. A gente sabemos, meus amados, hoje que existem N fatores que podem fazer com que um casamento ele venha se dissolver, ele venha se acabar. Por exemplo, um dos pontos: o homem que maltrata a esposa, o homem que espanca a esposa, o homem que deixou de cumprir os seus deveres como marido, ele já abandonou a sua esposa. E eis um dos pontos que pode sim chegar a haver uma separação, a pedir a carta de divórcio. O que a gente estava acontecendo naquela época, nesse contexto? Lá em Deuteronômio capítulo 24, no versículo de número 1 a partir, vamos ler esse texto. Deuteronômio capítulo de número 24, versículo de número 1 ao versículo de número 4, para a gente entender um pouco sobre essa questão do que estava acontecendo naquela época. Diz assim: Se o homem casasse com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que lhe reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor, não tragam pecado sobre a terra, que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Naquela época, meus amados irmãos, os homens estavam separando, estavam se divorciando, dando repúdio às suas mulheres por qualquer motivo. Um exemplo: se a mulher não soubesse cozinhar, se eles vissem qualquer defeito na sua esposa, eles já davam carta de divórcio a essa mulher e mandavam embora.
E por isso que Jesus estava dizendo aqui, olha, Moisés permitiu a vocês que desse carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Veja a importância do que era a carta de divórcio naquela época. Se por acaso o homem repudiasse a sua mulher, mandasse ela embora e não desse uma carta por escrita a ela, né, judicialmente, falando lá o por qual motivo estava dando esse desquite, se aquela mulher que foi repudiada não tivesse essa carta em mãos, ela estava ainda presa ao marido. E se por acaso ela contraísse um novo casamento e se o marido soubesse, ela era morta apedrejada, tanto ela como a pessoa que se casou com ela. E Moisés permitiu dar essa carta de divórcio por conta do homem, né? Para proteger a mulher. Mas, meus queridos irmãos, o casamento ele deve ser indissolúvel, né? Louvado seja o nome do Senhor. É até para que a morte os separe. A única concessão que a Bíblia nos dá é a questão do ato do adultério. Mesmo assim, meus amados, se houver uma reconciliação, o perdão, bom seria que isso acontecesse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas há N fatores que podem fazer com que um casamento ele venha a se dissolver, ele venha a se acabar. E com certeza você sabe quais são esses motivos. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos pontos, meus queridos irmãos, é que muitas pessoas, no momento em que há uma grande dificuldade no relacionamento, não procuram ajuda. E algo vai se prolongando e aquilo ali vai acarretando um certo prejuízo para ambos, né, do casal, e a ponto de não mais viverem os dois juntos. Então, meus queridos irmãos, esse é um dos fatores, assim também como o homem ou a mulher deixarem de cumprir os seus deveres como marido e como mulher. Então, esse é apenas um resumo acerca desse ponto, né, da indissolubilidade do casamento, que você venha estar ciente dos pontos negativos que tem levado muita gente a abandonar o seu lar, abandonar a sua família e contrair um novo casamento. Casamento, meus amados irmãos, é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, até para que a morte os separe. A Bíblia diz lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, que Deus ele abomina, ou seja, Deus ele odeia o repúdio. Ou seja, era essa questão dos homens estarem repudiando a sua esposa por qualquer motivo, sem dar-lhe a carta de divórcio. Que Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus.